Olá, tudo bem? Hoje vamos dar início à nossa aula de introdução ao banco de dados. Ela está dentro aí do nosso conteúdo de back-end, né, que é a parte que o usuário não vê. Banco de dados é onde será guardado as informações inseridas pelo usuário em um sistema ou um site. Por exemplo, uma loja virtual. O conteúdo dos produtos, as compras e entre outros, fica tudo dentro do banco de dados. O momento de escolher o melhor tipo de banco de dados é extremamente importante. Afinal, ele será responsável por armazenar os dados de toda a organização, bem como dos clientes. Para que isso aconteça, né, ele precisa estar alinhado com as necessidades existentes. Se você tem um site ou já pensou em construir um, certamente já ouviu falar sobre banco de dados. Os bancos de dados podem ser utilizados em diversos contextos, desde o controle de informação do RH até o armazenamento e gestão da informação de sites e blogs. O que é um banco de dados? O banco de dados é uma organização, né, uma forma de organização e armazenagem de informações sobre um domínio específico. De forma mais simples, é um agrupamento de dados que tratam do mesmo assunto e que precisam ser para a segurança ou conferência futura. É comum que empresas tenham diversas informações que precisam ser organizadas e disponibilizadas dentro do negócio, para que sejam consultadas posteriormente pela equipe e pela gerência. Por isso, é interessante ter um sistema de gerenciamento de dados, um SGBD, para conseguir manipular as informações e tornar a rotina da empresa muito mais simples, né? E hoje, pessoal, existem diversos tipos de SGBDs e cada um é adequado para uma necessidade dos clientes. São os mais comuns: o Oracle, o DB2, o MySQL, o SQL Server, o PostgreSQL, entre outros. Se a sua empresa tem um site ou alguma outra plataforma, o banco de dados é fundamental para manter o bom funcionamento e a praticidade do dia a dia do negócio. Na prática, o usuário acessa a internet, onde buscará o site ou o sistema que utilizará em um servidor web. E esse servidor buscará as informações em um banco de dados que alimenta o sistema. Então, pessoal, vamos partir aí para um exemplo, né? Então, assim, um exemplo simples, em que muitos estão familiarizados, né? Então, assim, seria um banco de dados, ou pode ser de uma universidade, ou de uma escola, né? Para manter as informações sobre os alunos, sobre as disciplinas, sobre os professores, as notas, né? Dentro desse ambiente escolar. Esse banco de dados será considerado, né, ao longo dessa nossa aula, apresentado, né, por uma estrutura de dados, né, e registros, né, de alguns exemplos, que seriam as informações. Essa porção de banco de dados é organizado em 5 tabelas, onde cada qual armazena registros do mesmo tipo. Para definir este banco de dados, é necessário definir a estrutura de cada registro em cada tabela, especificando diferentes tipos de elementos de dados para serem armazenados em cada registro. É necessário ainda definir um tipo de dados para cada coluna, né? Então, assim, esse tipo de dados, o exemplo professor, nós temos aqui o CPF, né? Um tipo de dados para cada coluna, né? Que seria, pode ser assim, um campo numérico, né? O nome, que seria um campo de string, de texto, salário, um campo decimal, né? que organiza aí valores de moeda. Para construir o banco de dados, são armazenados dados para representar,
né, por exemplo, cada estudante, né, cada disciplina, atribuição de notas, que nós temos aqui no outro slide, seria a atribuição de notas, né, os pré-requisitos, né, e observe que várias tabelas podem estar relacionadas. Por exemplo, né, a tabela pré-requisito, ela está relacionada com a tabela disciplina. Olha lá, código da disciplina, ele busca o código na tabela disciplina, né? A maioria dos bancos de dados apresenta o relacionamento entre as nossas tabelas. E qual a importância do banco de dados? Se você está se perguntando por que um site precisa de um banco de dados, a resposta é simples: para permitir armazenar todas as informações contidas no seu site e blog de forma eficiente, permitindo que o usuário tenha a melhor experiência possível e consiga realmente navegar e encontrar todas as informações que precisa durante a sua busca. Esses dados corretamente organizados irão ajudar a melhorar não só a experiência desses visitantes, como também a rotina da sua área de tecnologia da informação. Afinal, seus profissionais conseguirão acessar, armazenar e restaurar os dados sempre que necessário, com o uso de uma boa ferramenta de gestão de banco de dados. O banco de dados pode ser considerado uma das partes mais importantes do site ou do seu blog ou do seu sistema, pois ele será responsável por armazenar rodando sem problemas, com backups diários que previnem a perda das informações. E quais são os tipos de banco de dados? Existem várias opções de banco de dados disponíveis no mercado, mas antes de trabalharmos cada uma delas, é preciso entender a diferença entre os bancos de dados relacionais e não relacionais. Os bancos de dados relacionais são criados no paradigma de orientação a conjuntos. Dessa forma, os dados que ali estão disponíveis serão armazenados em tabelas. Cada tabela terá, divididos aí em atributos, linhas, ou registros responsáveis por organizar essas informações. São comumente utilizados para dados tabulares, que possuem sua inserção muito mais simples e permite também a recuperação de forma mais prática do dia a dia. A linguagem utilizada neste formato é o SQL, uma linguagem de consulta estruturada. Portanto, se você quer utilizar um banco de dados relacional, é preciso se atentar a esse detalhe. Eles são ideais para o gerenciamento de relacionamento com o cliente, pelos ERPs, que seria planejamento de recursos empresariais, ou até mesmo gerenciamento financeiro entre as empresas, Já os bancos de dados não relacionais são responsáveis por atender a demanda que os bancos de dados relacionais não conseguem suprir. Um exemplo de demanda são aqueles dados mistos, onde misturam tabelas, imagens e mapas, por exemplo, que não poderão ser tabulados em uma coluna e linha. Suas soluções são baseadas em um armazenamento na nuvem. A linguagem utilizada nesse formato é o NoSQL, Temos também o Not Only SQL. Se você está pensando em programar um blog ou construir um site para a sua empresa, é necessário conhecer alguns tipos de banco de dados, como por exemplo o Oracle. Esse Oracle ele é um sistema de banco de dados mais utilizado no mundo. Ele usa a linguagem SQL, aí garante uma grande segurança. Temos o SQL Server, ele é criado pela Microsoft, utilizando a linguagem como sua ferramenta, o TSQL, e oferece recursos avançados. Temos o MySQL. O MySQL é um banco de dados relacional que pertence à Oracle. E uma das características mais marcantes desse modelo é o fato de se tratar de um open source, ou seja, um código aberto.
Utiliza também a linguagem SQL e funciona com as licenças de software comercial e livre. Ele é de fácil interação com o PHP, né, que é uma linguagem de programação. E temos o NoSQL. O NoSQL é um sistema de banco de dados não relacional, conforme explicado anteriormente. Hoje, esse termo é comumente utilizado por pessoas que produzem conteúdos de dispositivos, redes sociais e outros tipos de funcionalidades web, que exigem a gestão de dados em diferentes formatos. O modelo de entidade de relacionamento. O modelo de entidade de relacionamento podemos chamar ele de ER, que é um modelo conceitual popular de alto nível. Esse modelo é frequentemente usado para o projeto conceitual de aplicações de banco de dados e muitas ferramentas de projetos de bancos de dados empregam esses conceitos. É apresentado ainda uma notação diagramática associada ao modelo ER, conhecida como diagramas de entidade de relacionamento. Então, pessoal, iremos agora dar uma olhadinha aqui, né, nesse sistema, nesse ER, né, que faz a modelagem lá daquela nossa escola, né, e aqui seria o nosso banco de dados da escola, né, e aonde nós temos, olha lá, as tabelas ou entidades, né, que nós damos o nome lá do professor, departamento, curso, aluno, disciplina, tá? Que seria as nossas tabelas onde vão guardar as informações. Suponha que após a fase de coleta, a análise de requisitos, os projetistas do banco de dados provêm a seguinte informação sobre esse mini mundo. A parte da escola que deve ser apresentada no banco de dados, a nossa escola ou universidade, ela é organizada em departamentos. Então nós temos aqui, ó, departamentos. Um departamento emprega vários professores, né? Então assim, então olha lá, ou vários professores trabalham em vários em um departamento, tá? Então é assim, ó, um departamento emprega vários professores, cuja data de início do departamento deve ser armazenada. Então, ó, eu tenho um departamento, então é um relacionamento de um para muitos professores. Um curso, outro exemplo, né, que está mapeado aqui já. Um curso é oferecido por um departamento. Então, olha lá, o departamento oferece um curso, né, aonde esse curso nós temos lá o código, o nome, o turno, tá, que são os nossos campos. E assim, para a disciplina, então um curso contém disciplina. Então assim, um curso eu tenho várias disciplinas. E as disciplinas também podem estar em vários cursos. Então assim, a gente fala aqui, tem um relacionamento de muitos para muitos. Então, pessoal, eu tenho a tabela, eu tenho a ação, o tipo de relacionamento e os atributos, né? Então, pessoal, esse é um exemplo de tá? Então, sim, e cada um vai ter assim a sua necessidade mapeada. E dentro desse levantamento, né, nós temos aí o conceito básico da entidade de relacionamento, né, que seria as entidades e os atributos. Uma entidade que é uma coisa ou objeto do mundo real, com uma existência independente. Uma entidade pode ser um objeto com existência física, por exemplo, um carro, uma pessoa ou uma casa, ou um objeto com existência conceitual, como uma empresa, um curso, um projeto. Cada entidade tem atributos e propriedades que o descrevem. Por exemplo, uma entidade pessoa pode ser descrita por atributos como nome, idade, país, altura, peso. Tá? Então seria esse a base do nosso Pessoal, nessa unidade vimos os principais conceitos de banco de dados, onde abordamos a sua importância e usabilidade, apresentando um exemplo. O conteúdo do banco de dados é extenso. Apresentamos o que é necessário para aplicarmos em nosso curso. Na plataforma Mundi
tem um material completo de banco de dados. Continue se aperfeiçoando, reveja a nossa videoaula quantas vezes necessário. Estamos juntos e até a próxima.